E aí eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje essas ferramentas e alguns exercícios super práticos para poder desenvolver essas habilidades sociais, habilidades de empatia, de um jeito mais prático, né, mais concreto de se fazer isso, do que a gente só ficar filosofando ou pensando estratégias e tal, como a gente coloca isso na prática. Bom, primeira coisa, vamos entender um pouco como funciona o cérebro, né? E quais são as tecnologias que a gente tem no nosso cérebro para usar na comunicação, no autoconhecimento, em todas essas situações. O nosso cérebro, ele foi desenvolvido, a gente desenvolveu a partir da evolução, para conseguir detectar um movimento quando ele está chegando rapidamente, alguém se aproximando rapidamente, algum animal se aproximando rapidamente, a gente conseguir fazer a leitura e identificar rapidamente as intenções daquele movimento que está chegando muito rápido para nós. Então, se tem uma intenção de nos machucar, uma intenção má, ou uma intenção de nos fazer bem. E essa é uma tecnologia que a gente tem no nosso cérebro, que são os neurônios espelho. O que é isso, né? Como é que a gente usa essa tecnologia do nosso cérebro? Ao longo do tempo, com a nossa rotina do dia a dia, com a nossa movimentos mais robotizados do dia a dia, a nossa falta de percepção, de autopercepção dos nossos sentimentos, do nosso corpo, tudo. Porque com a nossa rotina do dia a dia, a gente foi perdendo a habilidade de usar essa tecnologia que a gente já tem, dos neurônios espelho. E como que eles funcionam no cérebro? É assim, quando a gente enxerga alguém se movimentando, e pode ser um movimento que for, o movimento de pegar um copo de água e beber, o movimento de colocar os óculos, pode ser algum movimento de expressão facial, de felicidade, de estranhamento, de nojo, enfim. Qualquer movimento, esses neurônios espelhos, eles acionam lá no nosso cérebro. Então, para o nosso cérebro, não tem grandes diferenças se a gente está fazendo aqueles movimentos ou se a gente está enxergando alguém fazer aqueles movimentos. Tá? Tudo bem até aqui? E aí, isso dá pra gente uma ferramenta incrível para desenvolver habilidades sociais, para desenvolver empatia, para desenvolver a linguagem corporal, para desenvolver autoconfiança e um monte de outras coisas que a gente almeja. Por quê? Se a gente treina tanto a nossa autoobservação, de observar os nossos micromovimentos, as nossas expressões faciais e percebe o que nós estamos sentindo, quais são as nossas sensações, as nossas intenções naquele momento, a gente vai enchendo, vai fazendo upload de dados para esses neurônios espelho. Então, quando eu percebo que eu tô com uma linguagem corporal mais, por exemplo, eu vou ter que levantar agora, peraí, mais assim, introspectiva, com os ombros mais caídos, mais cansado, ou quando eu tô sentado assim, ó, e eu percebo que quando eu assumo essas posições corporais, o meu sentimento é mais de desânimo, de cansaço, de insegurança, de introspecção, às vezes de defesa, de resistência, enfim. Quando a gente começa a perceber que esses micromovimentos, a gente consegue identificar que esses movimentos, essas expressões, correspondem a tais sentimentos, a gente enche o banco de dados dos nossos neurônios espelho disso. E aí, quando a gente enxerga isso no outro, na hora ativa os nossos neurônios espelho do cérebro. Então a gente consegue fazer uma leitura muito rápida dos sentimentos, das intenções das outras pessoas. Simplesmente pelo fato de eu encher de informação desse nosso neurônios espelho. E é claro que isso não é da noite pro dia, é um trabalho, né, de treino cerebral mesmo, porque o cérebro, ele toma caminhos que são os mais comuns que a gente toma sempre. Por quê? O nosso cérebro, ele gasta 25% da energia do nosso corpo. Então, é um gasto significativo para uma parte relativamente pequena do corpo. É porque o nosso cérebro, ele pesa muito. Então, ele
tenta ao máximo entrar no estado automático, de deixar as coisas de uma forma mais automática possível. Então, prestar atenção de propósito no corpo, nos gestos, nas expressões e identificar sentimentos, sensações, intenções, não é algo completamente natural para a maioria das pessoas, porque não é isso que a gente é treinado a fazer todo dia. A gente é treinado a fazer outras coisas mais racionais, mais intelectualizadas ou mais de criatividade para algumas profissões, e pouco a gente percebe das nossas sensações, das nossas intenções, da nossa linguagem corporal. Então, pouca informação a gente tem de download lá nos nossos neurônios espelho. Então, quanto mais informações a gente joga para lá, mais vai ser acurada, mais vai ser assertiva as nossas leituras e o nosso poder de empatia. Porque tanto a gente vai se ler melhor, tanto para o autoconhecimento, quanto mais eu reparar nisso, mais eu vou perceber realmente o que eu estou sentindo, as minhas intenções. E também a empatia no sentido de conseguir identificar isso no outro e a partir disso ter uma comunicação mais efetiva. Porque quando a gente lê melhor o outro e não pelos nossos olhares, não é a gente olhar pelo olhar do outro, não é nós com os nossos valores, com os nossos preconceitos, com os nossos intenções, história de vida, olhar no olhar do outro. É a gente, através dos valores, dos preconceitos, da história do outro, olhar com o olhar do outro, entende? Que não é só uma questão de você se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro como o outro. Porque aí quando a gente consegue uma comunicação que parece que a pessoa tá falando com ela mesma, aí sim o nosso poder de persuasão é imenso, o nosso poder de conexão é gigante.